Sentem-se, por favor, irmãos. Tomem os seus assentos. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Quem trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo. No livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 13. E verso de número 1. Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 13 e verso de número 1 a seguir. Glória a Deus. Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo de ouro. Conhece? Essa antiga não é minha. Tem umas antigas, né? Eu sou antigo, né? É que vocês fazem de conta que vocês são novinhos, né? Mas eu sei que eu sou velho e admito isso, né? Então, minhas brincadeiras de velho, né, gente? De velho. 13, capítulo 13, verso 1 do livro de Atos. Vou esperar vocês acharem a Bíblia de vocês. Hoje é dia 3, 4, 5, 6, 7. 7. Isso é pra você ver como eu tô perdido, né? Eu não sei nem de que caminho eu caí. Hoje de manhã eu fui andar na praia, fazia tempo que eu não fazia isso, né? E fui caminhar na beirada da água, né? Com água na canela. Não sei se vocês já fizeram isso, né? Recomendo que não façam, né? Eu faço. Eu fui até o final da praia, 3 quilômetros lá, né? Para voltar 3 quilômetros. Quando eu cheguei no lado de cá, eu sentei e não consegui ir embora. Tão cansado que eu tava. Meu Deus do céu, né? Ainda mais sem o hábito de fazer isso, né? Jesus amado, eu tô muito cansado. Mas tá bom também, né? Depois eu fui inventar de trocar umas roseiras de vaso. Hoje comprei uns vasos novos. Hoje foi o meu dia, foi abençoado, né? Hoje foi abençoado. Trabalhei um pouquinho, tô cansado. Vocês já encontraram em Atos capítulo 13, verso 1? Posso ler o texto? Minha Bíblia diz assim, ó. Pessoal de casa aí já achou? Fala, amém, não, misericórdia. Já, né? Que bom que você já... Então, safo já. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, 2 pontos. Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra aqui os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Verso 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse, 2 pontos, ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Amém? Deixe os seus olhinhos, incline a cabeça, vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus, peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que o Senhor possa dar para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, e que ela possa, meu Deus, descer revelada do céu aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do teu coração.
Meu Deus, eu peço que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e que o Senhor quebrante o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vejo algumas coisas interessantes nesse texto e eu quero compartilhá-las convosco. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o verso do 1 ao 3, que fala que na igreja de Antioquia havia alguns profetas e doutores. Eu queria chamar a tua atenção porque Jesus disse que os profetas vieram até João Batista, amém? E muita gente se utiliza deste texto de Jesus para dizer que não existe mais profeta na igreja. A gente, quando estuda a doutrina de outras religiões, como a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, Wesleyana e outras, a gente vê os caras falando sobre o cessacionismo. O que é esse palavrão, pastor? Ele significa que os dons do Espírito Santo, ou que o poder do Espírito Santo cessou nos apóstolos. Que somente os apóstolos receberam os dons do Espírito e quando eles morreram, acabou. Eles pregam isso. Por isso eles não creem no poder de Deus, nos dons de Deus. Eles não creem no batismo com o Espírito Santo, com a evidência de línguas estranhas. Eles não creem que Jesus ainda levanta o aleijado, abre o olho dos cegos. Não acreditam nessas coisas. Quando você está doente, eles mandam ir você para o médico, né? Quem já congregou lá sabe o que eu estou falando. E quem ainda não congregou já sabe para não cair, né? Porque é uma heresia desgraçada. Então eles negam a ação do Espírito Santo e do poder do Espírito Santo e principalmente a sua manifestação. A gente, em 1903, faz tempo, né? Os caras vieram dos Estados Unidos, 2 caras, foram para o estado do Amazonas, em Manaus, e ali congregaram por alguns anos na Igreja Batista, até que foram expulsos da igreja, excluídos da Igreja Batista, perto de 1917, porque eles falavam em línguas estranhas e evidenciavam os dons do Espírito Santo. O nome desses caras era Gunnar Wingren e Daniel Berg, né? Que foram os 2 caras que iniciaram e criaram as igrejas Assembleias de Deus no Brasil, né? Isso em 1912, 13, 14, 15, 16, 17, né? Enfim, tá lá. E até hoje continua assim, né? Até hoje continua assim. Eu me lembro, algum tempo atrás, eu gosto de contar esse testemunho, ele é pertinente. Eu trabalhava numa empresa que se chamava EcoSalva, ela existe ainda em Curitiba, trabalha com ambulância e tal. E eu trabalhei ali por 6 meses, Deus me levou ali. Eu já não trabalhava mais para o homem, fazia muitos anos, e Deus falou, olha, eu vou te colocar num lugar, você tem que trabalhar lá. Porque lá tenho eu umas almas para você ganhar. Você acha que ser missionário é fácil, né? Mas não é. Eu fui trabalhar lá porque eu sou obediente. E trabalhei lá por 6 meses. E ganhei muitas almas para Jesus. E essa empresa é ali na Avenida Batel, perto da Igreja Batista, né? Que chama de... Como é que é? Que chama? PIB. Que eles estão construindo faz 50 anos, né? Jesus vai voltar, eles não vão estar terminados ainda. Mas tá bom, também é problema deles. E eu ia almoçar no restaurante, ali na PIB tem um restaurante bem legal. E eu ia almoçar ali todos os dias, em função de trabalhar na empresa, a gente ganhava vale-refeição, eles aceitavam, a gente almoçava ali do lado. Então eu saía com os meus companheiros e companheiras de serviço, de trabalho, e a gente ia almoçar todo mundo junto numa galera. E antes de almoçar, a gente ia orar na nave da igreja, que estava em construção, e estava cheio de pedreiros, os caras trabalhando lá e tal. E a gente ia debaixo de uma escada que tinha ali, dava as mãos todo mundo e fazia uma oração, 15 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Pessoal ímpio, conhecia Jesus, eu falando de Jesus para eles e tal. Em um determinado dia, aprove a Deus começar a batizar eles com o Espírito Santo, na nossa oração. A gente deu as mãos, começamos a orar. E de repente Jesus batizou uma com o Espírito Santo, e ela começou a falar em língua estranha, e falar alto. Blá, 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 naquele tempo vazio, né?
E eu falei, ai, hoje o pau vai torar pro meu lado. Quando eu falei isso, Jesus batizou a outra irmã, que alguns até conhecem, que é a irmã Jussara, né? Ela é testemunha disso. Ela na nossa igreja sempre vem em São José dos Pinhais. Batizou ela com o Espírito Santo e com fogo, irmão. E ela começou a marchar e falar língua estranha. E levantava a mão e virava para cá e começou a profetizar. E andava no meio do corredor, a igreja vazia, cheia os pedreiros, todo mundo ali. E voltava e falava língua estranha. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Batizou o outro guri, batizou o outro. Nós estávamos nos 10, Jesus batizou mais 6 pessoas com o Espírito Santo naquela oração. Foi uma coisa extraordinária. Aí a gente acabou a oração, os irmãos todos chorando, tal, não sei o que, tá, vamos comer. O pastor sempre foi assim, né? Tô com fome, vambora, para tocar todo mundo, porque eu com medo dos caras tocar nós dali, né? Já conheço os caras, né? Com medo dos caras tocar nós dali. Nós fomos para almoçar. Passamos na frente da capela, tal, lojinha deles de vender roupa usada, vocês conhecem lá, né? Sabe como é que é? Quem não sabe, né? Se for lá, você vai ver. E aí a gente chegou no restaurante e tal, entramos na fila. Quando eu tava na fila, um senhorzinho de idade, eu ia falar um velhinho, mas vai pegar mal, um senhorzinho de idade, assim, uns 80 para cima, cabelo bem branquinho, que estava lá na nave da igreja, uma roupa simples, porque estava trabalhando. E aí ele parou na minha frente, eu na fila atrás dele, e a gente ali conversando, todo mundo animado, as gurias tudo feliz, que tinha sido batizado com o Espírito Santo, aquela alegria, chorando, ai, meu irmão, né? E aquela coisa ali, bacana. Daí ele sério assim, parou, virou para trás, olhou assim nos meus olhos, ele era baixinho. E ele disse assim, no céu para onde eu vou, não vai ter essa bagunça e nem esse barulho. Olhando nos meus olhos, irmão, se eu fosse uma folha de papel, ele tinha me queimado, vocês não têm noção, irmão. Sabe aquele olhos de... Como é que era? Super-Homem que tinha aquele raio laser no olho assim, né? Que fritava as pessoas, né? Tipo isso, irmão. Me olhou assim. E eu fiquei olhando para ele porque eu não consegui reagir. Naquele momento. Eu falei, sabe, irmão? Eu acho que o céu para onde você vai é o céu da boca da onça. Que você não vai para o céu coisa nenhuma, você vai queimar no fogo do inferno. Ele fez assim, ó, irmão, e ficou vermelho. Eu falei, porque na minha Bíblia está escrito que lá no céu, os milhões, a Bíblia fala miríades e miríades, são milhões e milhões de anjos, todos a uma só voz cantando, Santo, 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 Santo é o Senhor, aleluia. Eita glória! Eu falei, o céu é pentecostal, rapaz! Leia a Bíblia! Quanta gente enganada! Quantas pessoas, irmão, vivendo um evangelho falso! Eu olho para esse texto da Bíblia e a primeira coisa que eu encontro é a igreja cristã que foi criada por Jesus Cristo, com imposição de mãos ou com um apontamento de mão para Pedro, dizendo, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu vejo essa igreja crescendo viva, cheia de poder, de autoridade. Eu vejo Jesus em Atos, no capítulo de número 1, olhando para os seus discípulos e dizendo, permaneça em Jerusalém, até que do céu desça sobre vós poder. A Bíblia diz no capítulo 2 que o poder desce sobre eles, eles são batizados pelo Espírito Santo com a evidência de dons em línguas estranhas, começam a falar nas suas próprias línguas maternas. A Bíblia diz que eles caem com a boca no chão, com a cara por terra. Tamanho é o poder, as pessoas acham que eles estão bêbados, embriagados, mas eles estão cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro levanta, depois dessa experiência espiritual extraordinária, cheio de poder. A Bíblia diz que ele era indouto e inculto, ele não sabia falar, ele não tinha cultura absolutamente nenhuma. E a Bíblia diz que ele vem para a praça, ele vem no templo e começa a pregar com toda a intrepidez do Espírito Santo de Deus, cheio do poder. E mais de 5.000 pessoas se convertem a Jesus Cristo.
E os religiosos do templo olham e falam: mas como? Esse cara não tem doutrina, esse cara não tem cultura nenhuma, ele é um analfabeto de pai e mãe. Como é que ele sobe aqui e prega com toda essa intrepidez? O Espírito Santo. E a Bíblia diz que 70, 60 a 70 anos depois disso, depois de Jesus, do nascimento de Jesus, conta-se ali o tempo zero, né? No ano 60 já fazia mais de 30 anos que Jesus tinha sido elevado aos céus. Eu não tenho bem certeza se 67, porque também a história não nos dá esta certeza de data. É aproximado entre 67 e 69 depois de Jesus Cristo. Escreve esse livro. Foi escrito por Lucas. E ele narra, dizendo que na igreja tinha o que, irmão? Profetas. E não eram os apóstolos. Provando que o que os caras falam é mentira. Que quando Jesus disse que o último profeta era João, Jesus estava falando de profeta de ofício, como Elias, Eliseu, Isaías, tantos outros, Jeremias. Mas agora não existe mais o profeta. Não, isso de fato não existe. Ninguém é mais profeta de ofício. O pastor Sandro é profeta. Não, não sou não. Não fala isso, está errado. O pastor Sandro tem o dom de profecia dado pelo Espírito Santo de Deus, e quando o Espírito Santo de Deus quiser, ele vai usar a minha vida para profetizar, que é diferente de ser profeta. Isso é outra coisa. Se alguém disser para você: eu sou profeta, mentira. Não tem profeta mais. Nós estamos debaixo do poder, da autoridade de Deus, carregados e conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, que nos dá em momentos que o Senhor escolhe. Não sou eu nem você, porque nós não estamos mais debaixo da nossa autoridade mundana, mas sim debaixo da autoridade de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós somos escravos de Cristo, se é que somos, que nós somos conduzidos e levados pelo Espírito Santo de Deus, se é que nós o temos na nossa vida. E eu vejo a palavra de Deus levantando profetas extraordinários, como Ágabo e muitos outros. Ainda no livro de Atos, né? São os atos, são as coisas que eles fizeram, as atitudes que eles tiveram, os lugares por onde eles foram, as coisas que eles profetizaram e pregaram, cheios de poder, cheios de autoridade, quebrando paradigmas e mostrando que muita gente hoje aí está mentindo em cima do púlpito, dizendo que os dons do Espírito não existem mais, dizendo que o Espírito Santo de Deus não fala mais na língua em que ele quiser falar, que o Espírito Santo não levanta mais as pessoas com poder, que as pessoas que estão possuídas por um demônio, elas têm que fazer um tratamento psiquiátrico, que estão doentes com câncer terminal, elas precisam ficar internadas no hospital, porque o poder de Deus não existe mais. A gente precisa acordar para o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, que é o que está escrito na palavra de Deus, no Novo Testamento. Esse é a nossa confissão de fé. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós cremos no seu poder, nós cremos no seu Espírito Santo, porque nós cremos na Trindade divina, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós sabemos, o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 20, ele disse que o Espírito Santo, ele intercede por nós, e no versículo 30 em diante, ele fala que Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, ele está no céu, sentado à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós, mas ele está no céu. Mas ele disse que o Espírito Santo de Deus, ele está conosco, comigo e com você. A Bíblia diz que nós somos a casa de Deus, que nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus, e quando ele está em nós, algo diferente acontece. A carta aos Coríntios, capítulo 2, versos 4 e 5,
O apóstolo Paulo disse: a minha pregação não consiste ou não é feita de palavras de sabedoria e conhecimento, verso 4, aí no 5 ele diz assim: mas em demonstração do Espírito de Deus e do seu poder. A Bíblia diz que quando Jesus pregava em Jerusalém, eu amo esse texto, os religiosos olhavam e diziam: mas esse cara aí não prega como qualquer outro. As suas palavras têm poder. O apóstolo Paulo chama esse poder de dunamis, dinamite, se você preferir na tradução. Dunamis, dinamite, algo que explode, explosivo, explosão, poder de Deus, que faz um aleijado andar, que faz um cego enxergar, um surdo ouvir, um câncer desaparecer. E a gente fica observando, vendo as coisas acontecer e ouvindo as pessoas falar, e muitas vezes fica admirado em função daquilo que vemos e ouvimos. Hoje de manhã, quando eu caminhava na praia, o Espírito Santo estava falando comigo. Aleluia, Jesus é bom, Jesus é misericordioso. E eu fui quase a praia inteira conversando com o Espírito Santo, ele me contando as coisas, falando para mim. E ele disse para mim que eu ia receber uma ligação hoje de tarde, e quando foi 3:30 da tarde eu recebi a ligação. Deus é extraordinário. Ele disse: ele vai te ligar de tarde, depois das 3:30. Recebi a ligação, falei: aleluia, Deus é fiel, maravilhoso, Deus é esplêndido. E eu conversava com o Senhor justamente a respeito da fé. Eu falava: Jesus, as pessoas não crêem mais. As pessoas não têm mais fé para receber as coisas, as pessoas não têm mais fé para ver o milagre, as pessoas não conseguem mais acreditar numa palavra cheia de poder, de autoridade. Muitas delas às vezes até são tocadas por esse poder, elas choram, elas sentem a presença de Deus, mas elas não conseguem levar o milagre que a palavra traz. A Bíblia diz que a palavra de Deus, quando ela sai da boca de Deus, ela sai do céu para descer na terra e sair pela tua boca. A Bíblia diz: abra a tua boca que eu a encherei. Então quando o Senhor enche a tua boca e você começa a pregar o Evangelho, a palavra de Deus com poder, esta palavra ela traz o poder direto de Deus, e a própria palavra de Deus tem poder para fazer se cumprir na sua vida. Não é meu poder, é da palavra. Há poder no nome de Jesus, irmão. Há poder na palavra de Deus, quando ela é pregada com fé. A Bíblia diz que se você crer, você vai dar ordem para a montanha. Não é assim que a Bíblia diz? E a montanha vai se levantar, vai sair da tua frente. Ah, pastor, é uma figura de linguagem. A montanha significa um obstáculo. Ok. Qual é o obstáculo que impede você de passar? Qual é? Responda para mim. Se você mandar com fé, ele vai ter que sair da sua frente. Jesus continua dizendo: se você der ordem para aquela amoreira ali, ó, ela vai se soltar da terra, Jesus disse, e ela vai caminhar sobre as suas raízes e vai se plantar sobre o mar. Jesus disse isso, se você crer. Pastor, então por que eu não vejo isso? Porque você não crê. É tão simples, né? Porque você não acredita. Você não consegue crer. Você vê, você ouve, você recebe a palavra, e ela talvez até desça ao teu coração, mas quando você sai da porta para fora, acabou. Você que está assistindo na tua casa, desligou a televisão, você foi deitar, você já... Não, acabou já. Amanhã já é segunda-feira, amanhã, né, é dia de trabalhar, e amanhã eu tenho que lembrar os meus problemas, vou correr atrás das minhas coisas. Aí você já esqueceu do que Deus prometeu, você já esqueceu do que Deus falou, você já esqueceu do que foi profetizado na tua vida, e você toma de novo aquele jugo sobre a sua vida e sai carregando ele. Você esqueceu que você lançou as suas ansiedades sobre Jesus Cristo. Você esqueceu que você lançou aquele jugo pesado que está sobre as suas costas, sobre Jesus Cristo, e que você tomou o jugo dele, que é leve, é tranquilo, suave, é de boa. Você esqueceu. Eu estava falando para Jesus hoje, preocupado. Eu estava preocupado.
Porque eu faço algumas coisas e às vezes eu penso que eu fiz por impulso. Eu fico preocupado, falo, Jesus, agora eu fiz esse negócio, como é que eu vou resolver isso? Você não faz isso? Eu faço também. Eu faço também. Eu confio que eu sou dirigido e direcionado pelo Espírito Santo. Eu confio, mas às vezes eu tenho dúvida. E aí eu vou lá e truco o cara faz, e daí eu tenho que fazer o negócio, porque eu dei minha palavra. E aí eu fico preocupado, falo, Jesus, agora eu vou ter que fazer isso, porque o cara quis fazer. E depois eu vou ter que... E o Senhor estava falando comigo sobre isso. Ele falou, filho, você tem que aprender a viver um dia de cada vez. Você não consegue fazer isso hoje? Consigo, então faz hoje. Amanhã, quando você acordar, você vai ver o que você vai resolver. Amanhã é outro dia. Amanhã basta o seu próprio mal, porque você está preocupado com o dia de amanhã. Vive o dia de hoje, intensamente. Creia. Porque a bênção que eu dou, ela não traz dor. Ela traz alegria. E o Senhor falou para mim, essa posição, essa decisão que você está tomando, que eu comprei um negócio, que mais para frente eu vou contar para você, amanhã eu não vou contar ainda, porque eu não assinei ainda, quando eu assinar eu vou contar. E o Senhor disse, esse negócio vai trazer muita alegria para a sua vida. Você vai viver momentos de felicidade nesse negócio aí. Se eu estou dando para você, porque isso vai ser um negócio muito legal. Eu falei, pois é, Jesus, mas... nossa humanidade é assim. Nosso coração é assim. Eu sou assim, você é, nós somos. É difícil viver pela fé. É difícil acreditar plenamente em Jesus. É difícil. Não é fácil. Não é fácil, irmão. Não ache você que eu sou hipócrita e venho aqui e quero pisar no seu pescoço. Não, eu tenho o mesmo problema que você. Igualzinho. Sofro ansiedade. Ano novo estava uma luta, irmão. Ansiedade, você não tem noção. Eu estava esperando o cara me responder. A gente ficou daí vendo ano novo, trancou tudo. Fui lá ver o negócio, daí conversamos, daí não tem, daí a sogra do cara morreu. Só Jesus na causa, irmão. E eu, final de ano, esperando a resposta do homem. E, ai, Jesus, não vai dar certo. Daí come doce. É só açúcar, irmão, para resolver esses problemas aí. Não sei se você é assim também, só eu que sou, né? Eu fiz cirurgia bariátrica, emagreci, mas às vezes eu sou gordo ainda. Eu fico preocupado. E ontem, a hora que eu tomei banho, fazia 10 dias que eu não colocava minha calça, né? Só andava de calção. Falei, Jesus, eu vou colocar minha calça, ela não vai entrar, Jesus. Né? Antigamente era assim, né? Você caprichava no peru, outro dia, uma luta. Que alegria, quando eu coloquei minha calça, falei, oh, aleluia, Jesus, oh glória. Haja doce, irmão. E daí acabou o doce, tinha só chocolate, e daí eu comi um chocolate, e tacou meu fígado, me deu dor de cabeça, e já falei, ai Jesus. E o Senhor me deu um sonho, irmão. Eu orei, falei, Jesus, eu acho que esse negócio não vai dar certo, porque agora morreu a sogra do irmão lá, e daí os caras viajou, e daí isso não vai dar certo. Esse negócio foi da minha cabeça, não foi você que me deu o sonho, que falou comigo, nada disso. Eu falei, mas eu tive um sonho, irmão. Eu sonhei que eu pegava meu carro, Manuel andava junto comigo no meu sonho, a gente ia num determinado lugar. E aí eu ia no correio, porque eu tinha um papel. Escute, aleluia. Tinha 5 coisas escritas naquele papel. 5 encomendas que eu tinha que pegar no correio, irmão. Eu acordei dando glória a Deus, rajada de língua estranha. Você não tem noção. Porque eu estava reclamando com Jesus de uma e Jesus falou que vai me dar 5. É 5. E daí eu chegava no correio e falava, rapaz, está pronto o meu negócio ali? Não. Mas como não está? Ele falou, não, tem que embalar porque é muito grande. Daí essa embalagem normal que não dá. Daí o cara começou a trazer uns bambus, sabe? Tipo lá na China que os caras pegam aqueles bambus assim, compridão. E jogava no chão assim, e trouxe outro bambu e começou a montar uma estrutura, irmão. Eu falei, Senhor, mas desse tamanho, como é que eu vou levar? Ele falou, isso aí é problema seu. Eu vou ter que fazer uma estrutura porque o negócio é grande e não dá para levar de qualquer jeito. Eu acordei,
Falei, Jesus, aleluia, oh glória, oh aleluia. Eu fui orar, Jesus falou, calma, está no forno, aleluia, está no forno, se acalma, glória, Jesus é bom. E eu pianinho, irmão, comendo doce. Difícil aí, né? Mas eu sobrevivi. Hoje de manhã eu andando, batendo papo com Jeová, a gente conversando. O Senhor falou para mim sobre Moisés. Eu louvo a Deus porque Deus é extraordinário e Ele não deixa a gente nunca enganado, nunca. E Ele disse, lembra quando eu falei com Moisés que eu fiz esse negócio? Eu não posso falar, né? Pois eu estou enrolando. É negócio assim, então. Eu falei, lembro, Senhor. Então, vai ser igualzinho. Falei, oh, aleluia. Jesus é bom. Eu olho para o apóstolo Paulo e vejo ele com um alvo. Preste atenção nessa mensagem, irmão. E eu vejo o apóstolo Paulo com um alvo. O alvo dele era o procônsul. Mas entre ele e o procônsul tinha o Bar Jesus, o mágico. Irmão, sempre tem um mágico na nossa vida. Sempre tem, irmão. Um miserável filho de Satanás para querer fazer você perder a bênção. Sempre tem. Se você ainda não identificou isso, você orar um pouquinho mais, Jesus vai te mostrar, você vai ver. Por que a coisa não dá certo? Por que às vezes você desiste antes da hora? Por que às vezes você abandona o sonho que Jesus deu para você? Por que às vezes, irmão, você deixa a tristeza entrar no teu coração quando ele deveria estar saltando de alegria pela fé? Por causa do mágico, o Bar Jesus. O apóstolo Paulo pregava o evangelho, ele queria falar com o cara e aquele cara no meio não deixava. Porque ele acompanhava o procônsul e ele não queria perder a boca. Ele era o mago, ele era o encantador, ele era o ilusionista. Ele era a dificuldade, ele era a montanha a ser removida para que o apóstolo Paulo atingisse o seu objetivo. A Bíblia diz que ele foi levado a Roma para pregar a reis, príncipes e pessoas importantes, mas ali estava Bar Jesus. Aquele que enganou todo aquele povo, aquele que conduziu todo aquele povo durante todo aquele tempo, enganando, fazendo magia, mágica, mas não era o poder de Deus. Quando o poder de Deus se manifesta, a porta abre. Quando o poder de Deus se manifesta, o diabo cai por terra, irmão. Quando o poder de Deus se manifesta, a sombra sai, vem a luz e as obras todas são manifestadas. Não ache você que não é assim, é assim. Porque o diabo não tem poder para trancar você, ele tem poder para te enganar. O diabo é o ilusionista, é o rei do engano, ele é o rei da mentira. Ele mente para você, ele fala que não vai dar certo, ele fala que você é um idiota, ele fala que você não vai conseguir, que você não vai ter condições, que não vai dar. Esse é o papel dele, irmão. Ele ganha para fazer isso. E a intenção dele é fazer você desistir. Essa é a função do mago. Essa é a função do mágico. Encher o teu saco, é te complicar a tua vida, é trazer problema, é falar para você, para com isso, esse negócio não vai dar certo, isso você não vai conseguir pagar, esse negócio, não, para. Isso você vai se incomodar, esse negócio lá na frente vai incomodar você. Você é um mágico, irmão. E aí você fala, puxa, é verdade, acho que esse negócio não vai dar certo, é melhor eu não fazer. E aí você perde a bênção. Aquilo que Deus tinha preparado para você. Aquilo que Deus havia prometido pela boca do seu profeta. Quando Deus promete, Deus cumpre, irmão. Quando Deus fala, Deus faz. Eu disse para Jesus hoje, eu falei, Senhor, que coisa difícil, que difícil que é esperar. Como é difícil esperar, irmão. Meu Deus, que coisa difícil que é. Você receber algo de Deus, mas você tem que esperar.
Deus te dá. O profeta profetizou. Você orou, Deus falou, é teu, já dei. Relaxa, senta aí que já chega. Irmão, que luta. Haja doce. Haja doce, irmão. Haja doce. Para aguentar a ansiedade. E o estresse, e a preocupação. E daí passa um dia, 2, 3, e você vai, não vai dar. E o negócio, não. Nossa, falou que ia falar, não vai. Irmão, que louco que é isso. Não é? Difícil que é. E eu falei hoje, eu conversando com o Senhor, eu disse para ele, falei, Senhor, a maior dificuldade que eu tenho na minha vida espiritual é esperar. Esse é meu calcanhar de Aquiles. Eu não sei qual é o seu. Eu não sei qual é o seu. Sabe o que eu faço, irmão? Eu compro doce. Eu falei para a Manuela, acho que na sexta-feira, eu falei para ela, você precisa ir comprar doce. Porque só tem chocolate aqui em casa. Se a gente come chocolate, passa mal. Cada gordura. E daí a gente compra doce de bar, né? Aquele docinho de abóbora, Maria Mole, Maria Cachucha. Sabe essas porcarias? É essas que eu gosto. Daí não faz mal. Só tem açúcar, mano, não tem gordura. Não tem amendoim, não passa mal. Eu posso comer. E quando eu tô com aquela coisa, eu sento como um doce. Ele me acalma. Eu consigo suportar o tempo. Eu não sei o que você faz. Qual é a estratégia que Deus deu para você conseguir esperar? Porque todos esperamos. Porque o tempo de Deus, ele não é o nosso tempo. Não é? E a gente que já aprendeu a não pedir nada para os outros, e se você já é crente em Cristo, você já não anda por aí pedindo nada para ninguém, não é? Você pede para Deus, você ora para Deus, você conversa com Deus, não fala para as pessoas, fala para Deus, e aí Deus move o coração das pessoas, ela te abençoa, ou faz o que você precisa, enfim, eu não sei. Então, quando nós buscamos a Deus, nós buscamos primeiro o reino do céu, a sua justiça. A Bíblia diz que as demais coisas todas, elas nos serão o quê? Acrescentadas. Eu disse para vocês que eu não fiz lista de intenções nessa virada de ano. Esse ano eu não fiz, eu sempre faço, esse ano não fiz. Eu faço uma lista, escrevo no papel o que eu quero ganhar, ou comprar, ou ter, ou fazer no decorrer desse ano. Eu sempre fiz uma lista. E aí quando eu vou orar no primeiro dia do ano, da madrugada, eu ponho essa lista debaixo do meu joelho e oro e apresento ela para Jesus. Eu sempre fiz isso. Esse ano eu não fiz. Esse ano vai ser roleta russa, irmão. Falei, Jesus, seja feita a tua vontade. Pro lado que se eu apontar meu nariz eu vou atirar, não quero nem saber. Que eu derrubar é meu. Metralhadora giratória. Esse ano vai ser assim, vai ser vida louca, irmão. Pela fé. E já começou o ano com novidades. Já começou intenso. Intenso, irmão. E a gente já tem a perspectiva ou a expectativa de que os próximos dias as coisas se intensifiquem mais. Hoje de tarde, eu estava fazendo os meus vasos, eu estava recebendo cartas psicografadas. Eu tive que pegar uma caixinha daquelas de sonzinho assim, colocar no meu telefone, no Bluetooth, né? Porque eu estava mexendo nos meus vasos, eu coloquei para ficar escutando. Falei, Jesus, esse negócio vai ficar estreito. Esse negócio vai ficar cada vez mais estreito. Nosso ano vai ficar cada vez mais intenso. Preciso comprar mais doce. A Bíblia diz
que o dom precioso de Deus é o amor. Que se nós não amarmos os nossos irmãos, a quem conhecemos e vemos, como amaremos a Deus a quem não conhecemos e não vemos, diz a palavra de Deus. Que se nós não tivermos amor, nós podemos dar o nosso corpo para ser queimado, que de absolutamente nada ele valerá, se nós não amarmos o nosso irmão. Mas ele está falando do nosso irmão, não está falando do mágico. Porque senão, esse texto seria um contrassenso, e ele não é. E a Bíblia diz que o Bar Jesus, ou Bar Jesus, ou como você quiser chamar o cara, ele estava impedindo o apóstolo Paulo de pregar o evangelho, de ganhar almas, e o apóstolo Paulo toma uma atitude radical, que se fosse hoje, eu escutei um dia um pastor pregando, eu não vou falar o nome dele, ele disse assim: não seja um crente João Batista, porque o crente João Batista não ama ninguém. Porque a Bíblia diz que quando João Batista pregava o arrependimento, ele chamava os irmãos de víbora, não é? Ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Eu vi um pastor bem conhecidão aí, que se eu falar o nome sabe quem é, dizendo: irmão, João Batista não amava ninguém, isso aí, mandando os irmãos para o inferno. Você tem que amar todo mundo. E não é isso que a Bíblia diz. As pessoas deturpam o evangelho e a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos amar os nossos irmãos e orar pelos nossos inimigos. E as pessoas confundem às vezes as palavras da frase. E o apóstolo Paulo, já com o saco cheio do cara, atravessando ele na mensagem, e é a segunda vez que ele faz isso. Aqui é a primeira, depois vem a segunda, que é o espírito da adivinhadora, que ele expulsa também e gera uma confusão miserável. E aqui a Bíblia diz que o apóstolo Paulo olha para o cara e diz assim: ó filho do diabo, cheio de engano e mentira na tua boca, olha aí a mão do Senhor sobre os seus olhos, e você vai ficar cego agora. Credo, o apóstolo Paulo não amou ele. O apóstolo Paulo não teve misericórdia, compaixão, não foi benigno, bondoso, longânimo. Não, ele estava com o saco cheio, irmão. Em vez dele abençoar o cara, ele amaldiçoou. Isso não é uma contradição para você? Que acha que tudo na Bíblia é amor? É uma contradição, irmão. Quando a gente fala que Deus ele é amor, sim, porém justiça. Deus é amor, mas ele é justiça, irmão. Ai daquele que se levanta contra o ungido de Deus, ai daquele. Irmão, a Bíblia diz que imediatamente os olhos do cara se fechou, cegou. O cara ficou cego na hora. O cara ficou cego na hora, irmão. E a Bíblia diz, nós acabamos de ler, que ele saiu tateando aqui, ó, achando alguém que pudesse ajudar, porque ele não enxergava mais. E quem é que pinchou nele, irmão? Um espírito de cegueira? Quem? O diabo? Não, irmão, Deus. O poder de Deus que estava sobre o apóstolo Paulo lançou sobre ele um castigo, que pela sua misericórdia ele disse: por uns dias você vai ficar cego, não é para sempre. E você vê que quando você ouve uma palavra dessa, você não dá nem glória a Deus, né? Não é? Se o pastor está falando que Jesus está te dando um carro, você está de pé e fazendo pirueta, né, irmão? Aí Deus quando o pastor está pregando que Deus deixa os caras cegos porque está falando merda. Desculpa eu falar merda na igreja, mas eu preciso falar. Eu sou assim porque as pessoas precisam entender o que eu estou falando.
Você precisa entender o que Deus está falando para você. Quanta gente que anda por aí, irmão, que está cego porque anda pregando mentira. Deus cegou o seu entendimento. Deus cegou os seus olhos, ele não consegue mais ver o que ele faz. Você olha os caras fazendo umas barbaridades hoje nas igrejas e você fala, meu Deus, será que o cara não vê que isso é um troço do diabo? Não, porque ele está cego. Porque o Espírito Santo de Deus cegou ele. Porque a paciência de Deus tem limite, irmão. A paciência de Deus tem limite. E a palavra de Deus, ela é muito clara a respeito da justiça. Quando o Senhor chamou Abraão, ele disse a Abraão, aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Mas aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Jesus trouxe a mesma palavra. Irmão, a mesma palavra. Ele disse assim, quando alguém não aceita você, ele não está aceitando a mim. Quando alguém não crê em você, que eu mandei pregar o meu evangelho, ele não está acreditando em mim. Quando ele não receber você, ele não recebe a mim. Quando ele não der de comer para você, ele não está dando de comer para mim. Quando ele não der de vestir para você, ele não está dando para mim. A palavra de Deus, ela continua a mesma, irmão, ela não mudou. Os conceitos de Deus, eles são os mesmos. Os mesmos. Quando as pessoas dizem que eu sou mentiroso, quando eu estou falando algo de Deus, eles não estão chamando eu de mentiroso, eles estão chamando quem me enviou, o Senhor. Eles estão dizendo, o teu Deus é mentiroso. O Espírito que fala na tua boca é mentiroso. Eles não estão falando de mim. Por isso eles não me ofendem. E eu não me ofendo com o que as pessoas falam. Porque eles não estão falando para mim. Eles estão falando para quem me mandou falar. E é problema deles, não é meu. Não é meu, irmão. Não é no meu que vai entrar, é no deles, eu não estou nem aí. Você acha que eu estou preocupado, irmão? Com o deles? Não, eu preocupo com o meu. Por isso eu não deixo o meu na reta com Jesus, eu não deixo. Eu ando no caminho, retinho, irmão. Eu não vacilo, porque o anjo não tem misericórdia. E quando Deus manda o anjo descer para fazer justiça, irmão, colega, irmão. Quando o anjo desce para fazer justiça, irmão, a justiça de Deus não faz curva. Não faz curva. Eu já contei aqui um testemunho para vocês que teve uma missionária alguns anos atrás aqui, ela já está em Jesus, está em Cristo já. E ela disse para mim assim, pastor, tem uns homens aqui nessa cidade que se levantou para falar do teu ministério, Deus vai tratar com eles. A missionária, a pastora Carla, agora a pastora Carla, estava junto comigo, a testemunha. Ela disse assim, ó, Deus vai abrir a sepultura e vai matar eles. Eu olhei para a Carla e fiz assim. Estou te falando diante de Deus isso. Os 3 morreram. Um bateu o carro de frente com um caminhão, morreu preso nas ferragens. Levou mais de 3 horas preso nas ferragens, sangrando. A morrer. O outro passou por uma enchente, pegou aquele negócio do rato, como é que é o nome? Foi para o hospital, ficou na UTI 1 mês. Daí na UTI pegou Covid, morreu. Andava aqui, ó, falando, pastor é adúltero, pastor é ladrão, para quem quisesse ouvir. Pergunta onde ele está. Tinha um outro irmão, que ele falava mal de mim, ele dizia assim, a pastora Sheila era prostituta, o pastor tirou ela da zona. Falava para todo mundo, para quem quisesse ouvir aqui. Quando ele estava no hospital, morrendo, ele ligou para mim para me pedir perdão. Ele disse, pelo amor de Deus, me perdoe que eu não quero ir para o inferno. Eu falei, eu te perdoo. Ele morreu. 3, na mesma semana. Eu não estou brincando de ser crente com vocês. Eu estou te ensinando a ação de Deus sobre a vida das pessoas. Tem muita gente pregando um evangelho diferente deste. Deus, Ele é a nossa justiça, irmão.
Ele é a nossa justiça, irmão. Eu nunca orei e pedi justiça para ninguém, nunca, irmão, fiz isso. Fui na casa de alguém brigar, discutir. Não, eu não, irmão. Quando eu brinco assim com vocês, que eu falo que eu não deixo o meu na reta e quem deixa é problema de cada um, Eu estou falando sério. Muito sério no que eu estou te falando. Muito sério, irmão. Aqui na nossa cidade, a maioria de vocês não é daqui, mas quem é que conhece minha história sabe o que eu estou falando. O que aconteceu com as pessoas que se levantaram contra o ministério, não é eu. Eu estou aqui em Guaratuba porque Deus me trouxe aqui. Ele me mandou vir para cá. Senão eu não estaria aqui. Eu sou o pastor de uma igreja porque Deus me mandou ser. Ele me deu a igreja e mandou eu cuidar dela. Por isso eu estou aqui, senão eu não estaria. Você pode acredita nisso, irmão. Isso é a mais pura verdade. Eu fiz opções na minha vida por em cima daquilo que Deus falou. Eu sempre vivi assim. Aquilo que Jesus mandava eu fazia, independente das consequências. E já faz muito tempo, já mais de 2 décadas que eu estou vivendo isso. Os dias bons e os dias maus. Eu já vivi muitos dias maus. Hoje vivo dias bons, mas eu também tenho dias maus. E aí o que você faz, pastor? Como doce. Hoje, nos meus dias maus, eu como doce. E ainda com uma grande vantagem, irmão. Eu não engordo. Que antes eu engordava, agora eu não engordo mais. Como e não engordo, para a glória de Deus. Como doce. Mas pastor, os caras estão morrendo, irmão. É problema deles, não é meu. Você plantou, você vai colher. Você tem que aprender isso. Você tem que aprender isso. Você plantou mentira, você vai colher mentira. Você plantou verdade, você vai colher verdade. As coisas de Deus, elas são muito simples e você tem que entender isso. Ou você crê ou você não crê, irmão. Você parar para ficar se preocupando com o que os outros vão falar, você nunca vai fazer nada. Ai, pastor, mas eu não vou comprar o que é que eu vou profetizar? Uma Mercedes. Eu não gosto de Mercedes, vou profetizar. Não vou comprar uma Mercedes porque os outros vão ficar falando. Irmão, que fale. Anda de Mercedes, rapaz. Se Deus te deu condição, ande. Quer comprar um Fusca, cara? Compra um Fusca, irmão. A Manuela vivia me enchendo o saco. Ai, pai, quero um Fusca. Ai, pai, quero um Fusca. Ai, quero um Fusca. Graças a Deus que tanto eu orar, saiu esse espírito de Fusca dela. Agora não quer mais. Graças a Deus. Mas se quiser, compra falando de Fusca. Aí. O Renato não deu pala, ele gosta. O problema é dele. Ele que ande. E você não tem nada com isso. Agora o Pala é carro de luxo, vale 100 mil o Pala. Antes era 5, né? Os ricos começaram a comprar, agora vale 100. Acabou com os pobres, coitado. Né? Antes de você comprar um Fusca era 1.500, eu vendi o meu por 1.800, irmão. Hoje está 100 mil. Maldito, não devia ter vendido, devia ter guardado ele. 100 mil um Fusca, irmão. Sangue de Jesus tem poder. Eu não sei se é mais louco quem pede 100 mil ou quem paga 100 mil, não sei. É um absurdo. Não é? Você pode estar achando, ai, pastor fica falando essas coisas. Irmão, isso aqui é uma figura de linguagem, irmão. Isso é uma figura de linguagem. Sabe uma coisa que eu quero comprar, velho? Um caminhão. Eu vou comprar um caminhão, irmão. Sabe aquele tombeira caçamba? Sabe? Eu quero. Eu já estava pensando, falei, Jesus, acho que agora eu vou poder comprar um caminhão daquele que eu quero. Irmão. E você não tem nada com isso, dinheiro é meu, como que eu quero? Vermelho ainda, irmão. E vão mandar pôr um pente na turbina para fazer tchu, sabe? Tchu. Problema meu. Ei, não tem nada com isso. Você não tem umas vontades loucas? Quem tem vontade louca? Não tem nenhuma vontade louca, irmão? Você não tem vontade de ir lá no SpaceX e dar uma volta no espaço? Aquele troço lá em cima, assim. Não? É 1 milhão só, irmão. Não tem? Você não tem vontade de ter um anel de brilhantes? Não?
As irmãs não sonham mais, né? Não é, irmão? Acabou o romantismo dessa mulherada aí. Ninguém mais quer um anel de brilhante. Antigamente, o que você quer? Um anel de brilhante? A Shirley quer. Shirley. Esses dias eu falei, Shirley, o que você quer de aniversário? Quero um anel de brilhante. Eu falei, pra trás de mim, rapaz. Tô falando presentinho, né? Não, eu quero um anel de brilhante com uma pedrona. Eu falei, se casou com o homem errado. Sai fora. A Shirley não tem preguiça. Já falei que ela pode pedir o que ela quiser, mas eu tenho o direito de não dar, né? Eu não dou. Você já parou para pensar nisso? Que o mágico está agindo sobre a sua vida e você não percebe? Já parou para pensar nisso? Que Jesus te dá uma missão extraordinária. E Ele quer te abençoar com algo extraordinário. Daí, em vez de você olhar pro procônsul que você vai ganhar para Cristo, você fica escutando o mágico infernizar você. Aí você fica nos cascos e fala, vamos embora, esse troço que se dane. E você acaba perdendo a bênção que Jesus tem preparado para você. Porque você não crê. Tinha um verso, dons do Espírito Santo, se você não crê nisso. Como? Primeiro, isso precisa acontecer dentro de você. E você tem que aprender isso. Primeiro, isso tem que acontecer dentro do milagre. Ele é gerado dentro do teu coração, irmão. Quando você começa a sonhar, aleluia. Quando você começa a ter um sonho, irmão. E aí você acorda aquele sonho e diz, puxa, que sonho legal. Nossa, eu sonhei que eu estava andando no caminhão vermelho. Ele fazia barulho na turbina. Eu andava trocando marcha, empilhando marcha, reduzindo, e era muito legal. E aí você fala, puxa, será que Jesus não podia me dar um caminhão? E eu achei tão legal o Espírito Santo falando para mim hoje sobre o caminhão. Quando a gente estava conversando, ele falou, lembra daquele caminhão que você tinha vontade de ter? Eu falei, puta, Jesus, eu nem lembro mais desse negócio aí, não me lembre. Ele falou, mas agora você pode ter. Agora você pode. Não, irmão, quero um Chevroletzão D60. Não é um Volvo que eu quero. É daquele, motor 1313, turbina, chassi longo. Quero um daquele. Ele disse, agora você pode ter. E você manda reformar ele inteirinho, deixa legal. Pronto. O Senhor, Ele está falando para você nessa noite. Que Ele quer realizar o desejo do seu coração. Dos seus filhos. Ele quer fazer algo diferente na sua vida. Ele quer tirar você do ostracismo. E Ele quer fazer você brilhar. Eu dei risada, acho que foi sábado que a gente foi no shopping, filho. A gente foi no shopping lá em Joinville. Eu fui trocar umas roupinhas que eu ganhei, uns presentinhos, né? Sexta-feira. E aí eu fui lá na loja, troquei 2 presentes, fiz umas coisinhas. E aí eu tava na Renner, na fila, e tinha uma irmã na frente, ela com uma filha pequenininha, eu acho que 10, 11 anos, eu não sei. Ela já é uma senhora mais de idade. E ela disse, olha aí, minha rapa do Tá, a gente conversando, a menina brincando. E ela dizendo, mãe, eu quero essa garrafa térmica aqui. Uma garrafa de água, não é térmica não, aquela de água. Tipo Stanley, só que falsifixa assim, sabe aquela. Daí cheio de glitter assim em volta. E ela falou, nossa, olha que bonito. E a mãe dela falou, mas para que você quer isso aí, filha? Ela falou, você não está vendo, mãe? Está brilhando. Ela olhou para mim, começou a rir, eu disse, nossos filhos são igual peixe, né? Ela disse, por quê? Ele falou, gosta de tudo que brilha. Se brilhou, ele pega. Jesus quer fazer você brilhar. Jesus quer que você brilhe de alegria. Quando você está feliz, o Espírito Santo se alegra. Quando você está satisfeito, a Bíblia diz que tudo que temos com satisfação é grato a Deus.
estarmos satisfeitos, felizes, gratos a Deus por tudo aquilo que Deus fez, por tudo aquilo que Deus nos dá. Ser grato, irmão. Agradecer ao Senhor pelas coisas que Ele nos tem dado, que Ele nos tem feito. E quantas coisas o Senhor nos tem feito. Quantas coisas o Senhor nos tem dado. Eu acredito que esse ano a gente está só no começo. Nós vamos ganhar muita coisa ainda, nós vamos ver muita coisa, nós vamos chorar muito de alegria. Irmão, eu acredito nisso. O Espírito Santo vai fazer nós chorar de alegria esse ano. Eu creio, 2024. Esse é um ano extraordinário. Ai, pastor, mas você acha que não vai ter luta? Vai, irmão, claro que vai. Vai ter luta, vai ter briga, vai ser palmo a palmo, dedo no olho, não interessa, mas nós vamos vencer em nome de Jesus. As coisas vão acontecer em nome de Jesus, a tua vida vai mudar em nome de Jesus, você vai alcançar a tua cura em nome de Jesus, você vai alcançar os teus filhos em nome de Jesus, Deus vai abrir as portas em nome de Jesus, Deus vai realizar o desejo do teu coração em nome de Jesus. E você só precisa crer, irmão. Você só precisa acreditar na palavra de Deus. Você só precisa confiar no Espírito Santo, que Ele está conduzindo você pelo caminho, que Ele está te levando para o lugar certo. Ele está te levando para o lugar certo. Deus te dá um sonho, Ele te dá um sonho para Ele realizar aquele sonho. Não é para dar lombriga em você, não. Ele te mostrou porque Ele vai dar. Ele te mostrou porque Ele vai fazer. Sentiu no teu coração, irmão, tenha fé. A gente brinca, apontou, atire. Não perca a bala. Atire, irmão. Tenha fé. O desejo veio no teu coração, faça ele vir ao mundo físico pela tua boca. Não perca a oportunidade. Vai lá, põe a tua mão santa. Eu já ensinei você. Sei lá na concessionária, ver aquele carrão bonito que você nunca pôde comprar. Nunca pôde no passado. Tá essa frase. E aí você passa. Oh, Jesus. Você vai lá na lanterna traseira, põe a tua mãozinha naquela lataria linda e vem falando: Jesus, Filho de Davi, aleluia. Já vai falando em língua estranha, irmão. Oh, glória a Jesus. Oh, aleluia, irmão. E você vai rodeando o bicho assim, irmão. Pega no farol e fala: Jesus, imagina isso aqui iluminando minha estrada. Oh, glória. Imagina isso aqui, Jesus, eu dando luz alta com esse negócio dos irmãos lá na frente. Ah, Jesus. Meu Deus, 400 cavalos. Oh, aleluia. Vai ser 401. Tenha fé, vaso. Tenha fé. O firme fundamento de crer naquilo que você não vê. Nós somos crentes, nós não vivemos por vista, nós temos que viver por fé. Para de achar que os outros vão te dar as coisas, começa a pedir para Deus. E Deus vai mover o céu, a terra, e vai mover o coração de alguém se Ele quiser. Ele vai te abençoar. E Ele vai te abençoar. Eu estou sentindo uma graça de Deus. Hoje há uma unção na igreja. Há uma unção especial na igreja hoje. Uma unção especial sobre a igreja hoje. Mas você precisa crer nisso. Você precisa acreditar. O sonho, o milagre, ele brota dentro do teu coração. A Bíblia diz que nós trazemos à existência aquilo que não existe através da nossa fé. Com a tua boquinha santa, cheia de dente. Quando você levanta e diz: Senhor, hoje eu vou ser profeta na terra, aleluia. E eu vou profetizar aqui na minha vida. É só você e Deus, irmão, não interessa. É só você só precisa de Deus, de mais ninguém. Só de Deus, irmão. Só Ele que precisa te ouvir.
vou profetizar hoje, Jesus, aqui na minha vida. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Senhor, eu creio que esse sonho é do céu. Jesus, eu já estou vendo, papai, essa porteira se abrindo, oh glória. Senhor, eu já estou vendo essa corrente que o Senhor me deu no sonho, rodeada nessa porteira com o cadeado. Eu já estou vendo o anjo com a chave abrindo esse cadeado, Senhor, e arrancando essa corrente. Senhor, eu já estou escutando essa porteira ranger. Eu já estou vendo, Senhor, e eu estou na frente dessa porteira, Jesus. E quando ela cabeu o meu corpinho de bailarino francês, eu vou atravessar correndo, eu vou entrar nessa bênção e vou tomar posse, porque essa terra é minha, em nome de Jesus. Aleluia. É minha, Jesus. Se o Senhor me deu, é meu. E eu quero. Não interessa como eu vou carregar. Isso é outro problema. Eu vou tomar posse da terra que o Senhor está me dando. Eu não tenho medo do gigante. Eu não tenho medo do gigante. Eu não tenho medo do gigante. Eu não vou dar ouvidos para o mágico. Eu vou ouvir o Espírito Santo de Deus. Eu vou ser conduzido por Deus através da minha fé. Pelas porteiras que Deus está abrindo, eu vou passar. E eu vou conquistar em nome de Jesus. E o ano de 2024 vai ser um ano de conquista na minha vida, na tua vida, na nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um ano de conquista. Pastor, mas vai ter guerra. Que se dane a guerra, irmão. Que se dane a guerra. É no meio da guerra que Deus levanta os seus heróis. É no meio da guerra que Deus prospera o seu povo. É no meio da guerra que Deus manifesta o seu poder. Não interessa a guerra. Nós vamos vencer de qualquer jeito. Deus vai abrir a porteira e você vai passar em nome de Jesus. E não deixe o Simão, o mágico, dizer o contrário. Não deixe o diabo dizer o contrário, para desanimar você, para tirar a alegria do seu coração, para fazer você achar que não vai dar certo, para fazer você achar que você não vai conseguir. Você vai conseguir sim, em nome de Jesus. Vai dar certo sim, em nome de Jesus. Profetiza na sua vida, e você vai ver o poder de Deus em ação na tua vida. Fique de pé, por favor. Aleluia. Feche os seus olhos. Feche os seus olhinhos. Inclina a sua cabeça. Abre o seu coração. Senhor, eu já preguei a tua palavra hoje. Tudo que estava no meu coração, Senhor, já saiu. Eu não retive nada. Eu não estou levando nada para casa. A tua palavra foi pregada com fé, poder e autoridade. Eu creio, Senhor, no milagre. Eu creio, Deus, no milagre. Eu creio, Senhor, na manifestação do teu poder. Eu creio, Senhor, na ação do Espírito Santo. Eu creio que o Senhor dá ordens no céu aos seus anjos, para que eles desçam na terra e trabalhem ao favor daqueles que creem e temem ao Senhor. Eu creio nisso. Eu acredito, Senhor, no milagre, na manifestação do teu poder. Eu acredito que essa palavra é uma palavra profética, que está abrindo o mundo espiritual, que está transportando montanhas, tirando montes, derrubando barreiras. Eu acredito que está arrancando amoreiras de um lugar e plantando em outro. Eu acredito que a nossa terra não vai ficar ressecada, porque o Senhor vai enviar chuva.
que nós não vamos ficar afogados, porque o Senhor vai também fazer a chuva cessar. Porque cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Acreditamos na tua palavra e no teu poder. E cremos que tu és um Deus todo-poderoso, que fez o céu e a terra, e que deixou a tua palavra e os teus profetas nessa noite para profetizarem através do teu Espírito que é santo as coisas que estão por vir sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu tomo posse, Senhor, hoje da porteira aberta, e eu creio que cada um dos meus irmãos que tem fé, que estão tomando posse hoje também desta porteira aberta, vão passar por ela, e lá dentro de Canaã, da terra que emana leite e mel, que o Senhor está dando hoje para o teu povo, está mandando entrar e tomar posse. Lá vamos beber leite e comer mel. Creio nisso, Deus. E vou mais longe ainda. Vamos beber o leite, vamos comer o mel e vamos fazer o churrasco em nome de Jesus. Que a bênção vai ser completa e o diabo vai ser envergonhado em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Sente-se, tome o seu assento, por favor. Glória a Deus. Aleluia. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram. Se trouxeram, levante a sua mão aí que os irmãos vão entregar um envelopinho para você deixar a tua oferta aí, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe todos os ofertantes, dizimistas da tua igreja, multiplicando a semente daqueles que semeiam, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que trouxe essa oferta, fique em pé, venha trazer aqui, por favor, receber a unção nas suas mãos aí. Glória a Deus. Amém, irmãos? Fiquem em pé. Feche os seus olhinhos que nós vamos orar. Pessoal que está na internet, caiu a nossa internet, já voltou, né? Você perdeu alguma coisa, depois você volta um pouquinho e assiste de novo aí, tá? A bênção está aí, não perdeu nem um pouquinho. Vamos orar? Feche os seus olhinhos, incline a sua cabeça. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Papai do céu, por essa noite abençoada, extraordinária. Muito obrigado pelo teu poder, pela tua unção, a tua autoridade. Eu te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos despeça, nos leve em paz, que o Senhor abençoe a nossa semana, para que já comece a bênção nessa semana, Senhor, seja uma semana abençoada na vida de cada um dos irmãos. Eu peço que o Senhor abençoe o nosso país,
Que o Senhor abençoe a nossa pátria, abençoa, Senhor, a nossa bandeira, abençoa, Deus, o nosso hino nacional, abençoa o nosso povo, abençoa, meu Deus, o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, que a tua mão poderosa esteja sobre cada um de nós e nós sejamos alcançados e abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. Abra suas mãos assim, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós agora e sempre. Todos dizem? Vamos em paz em nome de Jesus. Tchau.